enfim, podemos resumir todas juntando todas elas, porque senão seria muito extenso, né? Então, vamos começar falando de algumas noções importantes, né? Então, a primeira coisa que é interessante saber é que a Bíblia, como está dito aqui, né? Está aqui em espanhol, que eu peguei de um texto em espanhol para me pautar aqui, é o livro mais extraordinário que existe. Não existe outro livro mais especial em toda a história da humanidade. Nunca haverá um livro tão especial na história da humanidade. Por quê? Porque o autor desse livro é nada mais, nada menos do que Deus. É Deus. Que de uma forma ou de outra nós vamos ver como que ele foi escrito, e ele foi escrito não diretamente por Deus, né? Deus foi lá e foi escrevendo, vamos dizer assim, mas Deus se serviu de seres humanos, de pessoas que nós vamos chamar de agiógrafos. Agiógrafos. Agiógrafos são todos esses personagens, essas pessoas que Deus se serviu para escrever os livros da Bíblia. E tem toda enfim, uma forma como foi escrito, que nós vamos dizer que o nome que a gente chama de inspiração. Todos eles foram inspirados por Deus ao escrever o que eles escreveram. Mas voltando lá, né? A Bíblia, ou seja, quando eu pego o Novo Testamento, que é mais direto, assim, quando Jesus fala, e nós sabemos que Jesus é Deus, eu até fico admirado eu procuro pensar dessa forma ao ler uma frase dita por Cristo. Eu penso assim, puxa, essa frase foi dita por Deus. Por Deus. Vamos ver como é que Deus constrói uma frase, né? Como que ele elabora uma ideia, um conceito, porque é Deus mesmo. É Deus. Ali, mais claro ainda, impossível, né? Nas palavras de Jesus Cristo. Nas outras palavras, já são de pessoas humanas, mas que o conteúdo, a lição, é Deus que está querendo nos transmitir. Agora, quando é Cristo, já é Ele mesmo, e até é interessante falar, puxa, isso aqui é Deus, né, assinado, né? O livro, quando termina, o livro da Bíblia, nós podemos colocar assinado Deus, né? Então, e você vê um livro de acordo com a autoridade da pessoa que escreve, né? E quando é uma pessoa muito importante, você dá um valor muito especial, né, na hora de ler esse livro e tal, mas nós temos que pensar assim, esse livro aqui foi escrito por Deus, né? Então, é o livro mais lido de todos os livros. Outro dia comentava, fui pegar no Google, os livros mais lidos de todos os tempos. Em primeiro lugar está o Dom Quixote, e se estima 500 milhões de livros vendidos, Dom Quixote. A Bíblia nem está lá, porque, de fato, se fosse considerar a Bíblia, está muitíssimo na frente de qualquer outro livro que possa existir. Então, é o livro mais lido de todos os tempos. Depois, é o livro mais estudado hoje. Pegar hoje, dia 18 de abril de 2020. Qual o livro que foi mais estudado hoje? A Bíblia. Qual é o livro que foi mais estudado ao longo de toda a história? A Bíblia. Nunca haverá um livro tão estudado como em todos os aspectos, esmiuçado, em termos de estilo, em termos de da interpretação, em termos históricos, em termos de arqueologia. Nossa, tem correntes e correntes de estudo de pesquisadores. É algo assim inimaginável o que tem de estudo, de tal forma que de repente chega lá uma revista super interessante e fala, não, né, o que está escrito na Bíblia não foi assim, né, foi não sei o quê.
né? A gente dá risada quando nós conhecemos um pouco mais, porque, né, quem é a revista super interessante para dizer alguma coisa, né? Quer dizer, porque o que tem de especialistas estudando a Bíblia hoje, né? E se tivesse alguma coisa que nós estamos lendo hoje que não tivesse de acordo com tudo que eles estão estudando hoje e desde 2000 anos atrás, eles diriam, ó, essa passagem aqui não é aqui, não existe, isso aqui foi inventado, isso aqui foi criado, isso aqui... E está aí, a Bíblia é publicada, e do jeito que ela é publicada, é o que se acredita, né, que, assim, cientificamente falando, que é o que foi escrito. Depois, enfim, depois nós podemos falar só sobre isso, sobre a autenticidade da Bíblia, né? Mas de fato é um livro, enfim, que é uma segurança assim enorme, enorme quando você está lendo aquilo e, né, até nas traduções, né, a tradução para o português, enfim, para, né, também muitas e muitas pessoas estudando isso e tal, então, né, é uma segurança muito grande. Aqui comenta assim, né, às vezes as pessoas dizem, Deus já não fala mais nesse mundo, Deus está calado. Deus falou até 2000 anos atrás, quando veio Jesus Cristo, mas hoje não. E não é verdade. Deus sempre falou e continua falando aos homens. E o faz também, ele fala através do Papa, ele fala através de pessoas que estão do nosso lado, ele fala através de um sacerdote, ele fala através da sua palavra contida na Bíblia. Então, aqui é uma fonte muito clara enfim, né, da transmissão, né, do que Deus quer nos passar, né? Queremos escutar a Deus? Abramos a Sagrada Escritura. Abramos a Sagrada Escritura. Aí está tudo o que devemos fazer para chegar ao céu. O que eu devo fazer para chegar ao céu? Abra a Bíblia e leia a Bíblia. Ali você vai encontrar o caminho para chegar ao céu. Ali está todo o caminho da verdadeira felicidade. Basta pensar naquela frase de Jesus Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A vida e é a felicidade, né? A vida é a vida com maiúsculo. Tudo que Jesus falou é com maiúsculo. Eu sou a verdade com maiúsculo, eu sou o caminho com maiúsculo, eu sou a vida com maiúsculo, né? Então, só nessa frase de Cristo já tem uma densidade e uma força muito grande. Então, na Bíblia nós vamos encontrar o caminho para a verdadeira felicidade. Aí está a solução para todos os nossos problemas espirituais, né? Não problemas financeiros, né? Mas os problemas interiores, que são os mais importantes, até para resolver um problema financeiro. Então, aí está a solução para todos os nossos problemas. O que temos que fazer? Abrir, ler, meditar, interiorizar, viver, transmitir também, porque uma vez que nós vamos conhecendo a verdade e ela nos impacta, nós vamos tendo um grande desejo de transmitir essa verdade para as pessoas, né? A Bíblia não é uma letra morta ou muda. Ela nos interroga, ela nos interpela, ela nos anima, ela nos acusa, ela nos ensina, ela nos admoesta, ela nos cura, nos consola, nos fortalece, nos dá paz. E isso a gente vai vendo como sacerdote, como as pessoas, por exemplo, uma pessoa que está lá numa situação de grande tensão, grande preocupação, ou até numa depressão. Está certo que a depressão muitas vezes é bioquímica, precisa de um remédio lá para recompor a bioquímica do seu organismo e tudo, né? Mas em termos espirituais, a Bíblia ela cura, né? Quantas pessoas encontram a cura espiritual, a cura interior
lendo a Bíblia? Qual é o livro que é mais procurado quando uma pessoa é presa? Qual é o livro mais procurado quando uma pessoa está sozinha? Quando a pessoa está sofrendo algo na vida? É a Bíblia. E às vezes lá, sei lá, pensando lá um casal que está querendo se separar, né? E vai encontrar, vai lembrar de uma frase que leu na Bíblia, e aquela frase vai lhe dar força para continuar adiante, né? A Bíblia, ela fortalece, né? Te dá força, nos consola. Vamos encontrar, grandes consolos lendo a Bíblia. Então, a Bíblia, ela nos transforma, a Bíblia nos converte, né? Leva a conversões. Os santos, eles diziam assim, olha, aqui está tudo, aqui está tudo, né? Na Bíblia, a Bíblia você vai encontrar tudo o que você precisa. Aqui está tudo, né? Então, de fato, né? A palavra de Deus, nós dizemos que ela é mais cortante e eficaz do que uma espada de dois gumes, né? Mais cortante do que essa espada. Então, de fato, a palavra de Deus é uma palavra extraordinária. Quem medita a Bíblia sente aquilo que sentiram os discípulos de Emaús. Nesses dias da Páscoa, nós estamos lembrando aquele momento que Jesus esteve com os discípulos de Emaús no dia da ressurreição. E eles estavam indo para a cidadezinha de Emaús, eram 2, e Jesus se colocou do lado deles, sem se mostrar, sem se revelar. Eles não perceberam que era Jesus, ele estava lá de uma forma velada. E foi conversando com eles, e eles estavam tristes, desanimados com tudo o que tinha acontecido, e aí Jesus começa, enfim, a entrar na conversa e vai contando coisas e tal, e aí eles vão entrar na cidadezinha, Jesus faz menção de continuar adiante, eles falam, né, fica conosco, né, porque já se faz tarde, o dia declina, porque eles estavam adorando aquela companhia, aquela conversa. E o chamaram, Jesus foi, e aí foram comer algo, e no meio daquele jantar, né, ou daquele lanche, Jesus, ao partir o pão, fala assim que ele desapareceu, foi embora. E eles ficaram muito assim tocados, embargados, né? E de tal maneira que um se voltou para o outro e falou assim: puxa vida, não ardia o nosso coração quando nós estávamos com ele? Não ardia o nosso coração? Então, a Bíblia, quem medita a Bíblia sente o que sentiram os discípulos de Emaús, arder o nosso coração, né? Por isso, mas não se pode aproximar da Bíblia com um mero curioso. Se eu ler a Bíblia com uma pessoa orgulhosa que lê com visão crítica, vamos ver aqui se é Deus mesmo que escreveu e tal, né? Não, tem uma atitude, né, aqui vai dizendo, dando dicas, né, como criatura diante do Criador, ou seja, com muita humildade, né, como um filho diante do seu pai. Vou ler aqui a palavra do meu pai, o que o meu pai tem a dizer para mim. Como um servo diante do teu Senhor. Senhor, fala que teu servo escuta. Essa é uma frase que aparece na Bíblia, em determinado momento lá. Senhor, fala que teu servo escuta. Estou aqui para... Que bonita, né? Essa frase, que a gente possa até, quem sabe, na hora de ler a Bíblia, dizê-la antes de começar. Senhor, fala que teu servo escuta. Senhor, eu estou aqui aberto a ouvir a tua voz. A Bíblia é um livro não só para estudar, meditar, mas para viver. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Ou seja, também não é só isso, mesmo que eu tenha essa postura humilde, essa postura, né, de respeito, mas eu posso ficar assim só no conhecimento, né? Ou seja, na teoria.
A Bíblia ela vai transformar, vai nos transformar se eu colocar em prática os ensinamentos, né? Porque os ensinamentos de Deus são vida, né? Vida para nós. Então, este curso só nos transformará se, além de ler e entender a palavra de Deus, a praticarmos, tornar vida da nossa vida. Esse é o objetivo deste curso, fazer vida a palavra de Deus, encontrar nela uma mensagem pessoal. Então, agora, o que significa a palavra Bíblia? Bíblia. Então, a palavra Bíblia vem do grego e significa livros. Livros. Uma coleção de livros. E provém, por outro lado, né, esse nome provém de uma cidade chamada Bíblios, porque essa cidade ela fabricava o papiro para fazer os livros. Então, por associação, se começou a chamar de Bíblia essa coleção de livros que está associada a essa cidade. Uma coleção de livros, mas é uma cidade na Grécia. Então, hoje em dia, a Bíblia significa esse livro sagrado. Então, a Bíblia se chama também Sagrada Escritura. Quais são os nomes que nós podemos nos referir a ela? Sagrada Escritura, ou só Escritura, Palavra de Deus, Livro da Revelação. Livro da Revelação porque ela vai nos revelar a Deus. E porque os que a escreveram fizeram por meio da revelação de Deus. Revelar é tirar o véu. Revelação, a palavra revelação vem de tirar o véu. Como é que se divide a Bíblia? Então, muitos de nós já sabemos que a Bíblia se divide em duas grandes partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, a palavra testamento, por que Antigo Testamento e Novo Testamento? Primeiro que nós vamos depois ver melhor isso, a Bíblia ela não foi assim classificada como hoje ela é classificada, os livros, da maneira como hoje estão, né, dispostos, nada disso. Eram pergaminhos, né, que se juntavam lá e não tinha o nome de Antigo Testamento, nem de Novo Testamento. Isso foram nomes que foram se dando posteriormente para facilitar, enfim, a forma de nos referir a ela ou entender um pouco melhor sobre ela, né? Então, na verdade, a Bíblia é um livro que vai nos transmitir a história da salvação. A história da salvação desde da criação do mundo, né, até a vinda do Salvador, que é Jesus Cristo, e todo o seu ensinamento, que nós dizemos que com a vinda de Cristo se dá o cume da revelação. O cume da revelação. Então, o ápice da revelação ocorre com a vida de Jesus Cristo. E vai terminar com os apóstolos, né, porque Cristo ensinou para os apóstolos e vai terminar com a vida dos apóstolos. Depois já não houve mais a revelação. A gente diz que a revelação termina aí. Né? Não há mais, Deus não se revelou mais como se revelava antigamente. Né? Então, aí essa divisão, né, entre testamento e aliança. A palavra testamento vem de aliança. Porque, de fato, a Bíblia, nós vamos ver que como Deus vai salvar o seu povo através das alianças. Né? E a aliança, a gente pode entender já de uma primeira forma assim, como uma promessa de Deus de que vai nos salvar. Né? Então, é uma promessa e, ao mesmo tempo, um comprometimento dos seus filhos, né? De cumprirem aquilo que Deus vai estabelecer para a salvação. Então, por isso a aliança, um pacto, né? Vai estabelecer um pacto, né, de salvação. Deus ele vai fazer
determinadas coisas para nos salvar, e nós, por outro lado, se queremos nos salvar, nós temos que fazer determinadas coisas. E essa aliança ela vai ter várias fases, vários momentos. Então, as pessoas viram, né, como uma forma interessante de chamar a Bíblia como Antigo Testamento, Antiga Aliança e Nova Aliança. Também a gente fala assim, Antiga Lei e Nova Lei. Porque quando Cristo vem à Terra, ele vem estabelecer a nova lei, né? A nova lei. E vai revogar algumas coisas da lei antiga. Então, toda a lei de Moisés, tudo aquilo que Moisés estabeleceu, que na verdade foi Deus quem transmitiu para Moisés, muitas coisas vão ser deixadas de lado porque não era a perfeição da vida como Deus desejava e deseja para nós. Então, Cristo ele vai trazer a perfeição. Por exemplo, a caridade. No Antigo Testamento, o que valia era a lei do talião. Olho por olho, dente por dente. E aí Jesus Cristo ele vai falar assim, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas agora vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem. Então, é a nova lei que Jesus Cristo vem trazer à Terra. Então, no Antigo Testamento vai ser narrado desde a criação do mundo até a vinda de Cristo. O Novo Testamento, desde da vinda de Cristo à Terra, e depois os apóstolos, e os apóstolos, de modo principal, nos Atos dos Apóstolos, onde vai falar ali a vida dos apóstolos depois que Cristo subiu aos céus. E como foi esse crescimento inicial da igreja, nós vamos saber através das cartas. As cartas de São Paulo, as cartas, principalmente de São Paulo, a maior parte das cartas são de São Paulo. Mas também tem a carta de Pedro, de São João, e o último livro que é o Apocalipse, que é uma profecia do final dos tempos. Que mais? Agora, a Bíblia ela não explica, ela parte da criação, né? Então, ali nós vamos ver, começa ali o livro do Gênesis, descrevendo como foi a criação do mundo. O primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, né? Vocês lembram? E depois vai vir a criação do homem e da mulher, né? Mas não fala por que Deus criou o mundo, né? Isso é interessante. Se você só parte daí, né, da criação, tal, mas é interessante saber por que Deus criou o mundo, afinal de contas. Por que nós existimos? Que essa é a pergunta mais importante da nossa vida. Qual é o sentido dessa vida? Por que nós existimos? Então, a explicação que a igreja nos dá é essa, que o mundo, há uma palavra que nós utilizamos na filosofia, que é essa, contingente. O mundo é contingente, ou seja, o mundo não é necessário. Ou seja, nada que está aqui nessa realidade ou no universo, as galáxias, os planetas, os seres, o coronavírus, o que for, nada é necessário. Só existe um ser necessário, e esse ser é Deus. E é um ser que é difícil para nós entendermos isso, só vamos entender muito provavelmente lá no céu, é um ser que sempre existiu. Sempre existiu. Ninguém criou a Deus. Ninguém criou a Deus. Né? Para nós isso é muito difícil. Como assim? Né? Um ser que sempre... Mas, por outro lado, filosoficamente, você demonstra que para existir esse mundo, você tem que chegar num ser que sempre existiu. Né? Num ser que move tudo sem ser movido por ninguém. Né? Então, existe a demonstração, várias vias de demonstração da existência de Deus, né? Que são as famosas 5 vias de São Tomás. Mas muito bem, então,
não vamos entrar aqui agora nisso, mas podemos ficar com isso, que Deus sempre existiu e, além do mais, isso que é bom, né? Esse Deus é perfeitíssimo, né? E puro amor, né? Ainda bem que esse Deus que sempre existiu não é o mal, né? É o bem do bem do bem do bem, é a bondade da bondade da bondade da bondade, né? O amor do amor do amor do amor, o amor infinito, a bondade infinita, tudo que tem de maravilhoso aqui é um reflexo de Deus, né? E então o mundo, ele não sendo necessário, porque a gente vê isso pela própria realidade, que os seres nascem, vivem e morrem, né? Que tudo tem um ciclo, tudo tem uma, né? Aqui nesse mundo, nesse universo, né? E então o mundo, se ele existe, pode até existir desde sempre, mas teria que ser através de um querer eterno de Deus de criar o mundo, de ter criado o mundo. Mas Deus, ele precisa ter criado esse mundo. Ele não existiria se não fosse criado por Deus. Então vamos pensar lá. Existe um ser que é perfeitíssimo, que existe desde sempre, e ele não tem necessidade de mais nada. Se ele é perfeito em si, ele não tem necessidade de mais nada. Ele não precisa de mim para ficar mais feliz, não precisa de vocês para ficar mais feliz, não precisa de ninguém para se tornar mais feliz. E se ele é assim, né, feliz dessa maneira em pleno, por que ele nos criou? Porque ele pensou assim, como se ele pensasse assim, né? Por que eu não crio seres que possam participar da minha felicidade? Se eu sou tão feliz, se eu tenho uma alegria tão grande, né? Se eu sou tão perfeito, por que eu não crio seres por pura bondade? Então a gente vai falar assim que a criação é um ato da liberdade de Deus, não há nenhuma necessidade de ter criado, e da bondade divina, né? A bondade de Deus de nos trazer existência para viver com Ele, para viver uma vida de família com Ele, né? Para toda a eternidade, né? Mas só que, como Ele nos criou para isso, né? No fundo, Ele nos criou para o amor, para viver uma vida de amor com Ele e com todos aqueles que querem amar a Deus aqui na Terra. E como Ele nos criou para o amor e nos criou com inteligência, Ele teve que nos dar também a liberdade, porque não existe amor ou inteligência sem a liberdade. O amor sem liberdade, imagina um robô não ama, um computador não ama, né? Seres autômatos, um animal, o animal tem sentimento, mas amar mesmo, amar é uma escolha, é uma entrega, é uma doação. Então, e ninguém pode ser obrigado a amar, né? Então, o que Deus ele fez assim? Então, vamos imaginar Deus, ele está ali, né, na sua realidade. Se ele nos criasse e nos colocasse onde ele está, no seu reino, já diretamente, ele estaria passando por cima da nossa liberdade, né? Como se ele estivesse obrigando a nós a estarmos com ele, né? A vivermos com ele. Então, Deus, o que ele fez? Ele pensou assim: eu vou colocar esses meus filhos na terra, porque a terra vai ser um lugar onde eles livremente vão poder escolher, nesse tempo curtinho que eles vão viver, porque o que são 100 anos, se a gente viver 100 anos, 110, comparado com a eternidade? É nada, 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 nada. Numa reta infinita, 100 anos não é nada, é um milímetro do milímetro do milímetro. Não é nada, essa vida aqui é nada comparado com a nossa vida, porque a nossa vida será eterna. Então, o que Deus fez? Ele nos colocou aqui para livremente escolhermos o que nós queremos para a vida eterna. E nos prepararmos para chegar lá. Porque para entrar no seu reino,
nós temos que estar muito, muito, muito bem arrumados, muito perfumados, muito bem vestidos, né? Porque eu costumo dizer assim, né? Deus ele não permite que nenhuma pessoa com sequer um milionésimo de vício entre no céu. Porque se uma pessoa com um mínimo de egoísmo entrar no céu, acabou o céu. Imagina, entrou um egoísta no céu, acabou. Acabou o céu. Entrou um cri-cri no céu, acabou o céu. Tá? Entrou uma pessoa chata no céu, acabou o céu. Então, nós só vamos entrar no céu quando nós somos santos, perfeitos. Então, nós estamos aqui na Terra para escolher o que eu quero, se eu quero colocar Deus em primeiro lugar e viver no seu reino para sempre, e para me preparar para chegar lá, né? Então, no fundo, todo o sentido dessa vida é esse. Por que está tendo coronavírus? Porque Deus está achando que muita gente está precisando se converter com o coronavírus. Porque Deus está achando que muita gente precisa crescer espiritualmente com o coronavírus. Quer dizer, Deus ele faz tudo para nos levar para o céu. Tudo que ocorre nessa vida, da parte de Deus, é para nos levar para o céu. Tudo, 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 né? Então, a primeira coisa que ele vai querer é que nós o coloquemos em primeiro lugar. Só que está cheio de gente que não coloca Deus em primeiro lugar, né? A grande maioria não coloca Deus em primeiro lugar. Então, Deus ele sofre muito com isso, né? Sabendo que ele dá tudo para nós, tudo, 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 tudo. Quer dizer, se a gente tivesse que passar a vida agradecendo, né, nós teremos que viver eternamente só para agradecer, não sei, a vida, né? Quer dizer, o que Deus dá para nós é impressionante, né? Então, enfim, as pessoas só pela gratidão já poderiam estar mais perto de Deus, né? Mas nós vamos ver na Bíblia como o ser humano como Deus se dirige ao ser humano algumas vezes dizendo que eles são de dura cerviz, né? Dura cerviz, a cerviz é a coluna cervical, ou seja, são pessoas que são difíceis de abaixar a cabeça, né? De serem humildes, de reconhecer que são criaturas, né? Que eles dependem totalmente que nós dependemos totalmente dele, né? Que, puxa, nós sem Deus não somos nada, né? Somos de dura serviço, né? Poucas vezes a gente vai ver ali as pessoas perto de Deus, a gente vai ver toda a história do povo de Israel, né? A história do povo escolhido por Deus ao longo da Bíblia, e nós vamos aprender muito ali, vendo os erros que eles cometem, enfim, né? Então, aí vem a criação, o relato começa assim com o relato da criação, mas nós temos que partir desse pressuposto, né? Por que Deus nos criou, né? Por que da criação e a realidade do pecado, né? A realidade do pecado é que vai estar ali ao longo de toda a Bíblia, que é Deus ter nos criado com a possibilidade, como eu falava, né? Deus ele nos deu a liberdade. Os seres inteligentes são livres. Então, os homens, os anjos e claramente Deus, né? Então, Deus é um ser livre, os anjos são livres, os homens são livres. E Deus poderia ter feito um mundo onde não houvesse o pecado? Poderia, poderia. Né? Vocês querem ver um exemplo de pessoa que nunca pecou? Pela graça de Deus? Nossa Senhora. Deus ele poderia ter feito todo mundo como Nossa Senhora? Poderia. Poderia. Né? Que era livre, mas ao mesmo tempo tinha um dom da impecabilidade. Um dom para não pecar. Né? E Deus poderia ter feito assim? Poderia. Mas por que ele fez dessa forma? Porque ele viu que, e aí eu vejo que a melhor explicação é essa,
que um quadro, ele dava um São José Maria, ele falava isso, né? Um quadro, ele só ressalta as figuras se ele tem luzes e sombras. Que as figuras, elas ficam mais ressaltadas quando há sombras. Ou seja, o bem fica muito mais ressaltado se há a possibilidade do mal. Ou seja, Deus, ele fica tão feliz, mas tão feliz, vendo que nós fazemos o bem, quando nós podemos fazer o mal, que isso é tão especial que Deus permite que eu possa fazer o mal. Ele tem uma descrição bonita, né, que o céu e os anjos, eles veem o ser humano como uma pessoa que está lá num barquinho, no meio do mar, numa tempestade absurda, né, com vento totalmente contrário, tudo contra, e ele remando contra tudo aquilo, indo no caminho certo. Que isso aí é um verdadeiro espetáculo para Deus e para os anjos. Ver o ser humano no meio dessa tempestade, seguindo o caminho do bem. Então, e o que Deus vai fazer com o mal? Ele vai convertê-lo em bem. Vai convertê-lo em bem. O que vai acontecer agora no coronavírus? O que já está acontecendo com o coronavírus, como acontece com qualquer sofrimento e dor? Muitas coisas boas vêm daí. Muitas pessoas se voltam para Deus, muitas pessoas passam a rezar, muitas pessoas se convertem, muitas pessoas descobrem o amor da sua família, na sua família, reencontram o amor pela esposa, pelo marido, vivem a solidariedade agora nesse momento de dificuldade, as pessoas pensam mais nos outros, uma série de bens e transformações vêm com o sofrimento, que é isso que Deus quer. E as pessoas que morrem, Deus já tinha estabelecido que morreriam. Ninguém morre nem um segundo antes, nem um segundo depois do momento que Deus estabeleceu, antes de ter criado o mundo. Antes de ter criado o mundo, Deus já pensou em cada um de nós e o tempo de vida que nós vamos ter. E como será a nossa morte. Tudo isso já está estabelecido por Deus. Então tudo faz parte desse plano, né? Tudo que vai ocorrendo, o plano de Deus é esse. A conversão de cada filho seu para Ele, né? Para alcançar o céu. Então, só mais um pouquinho. Quantos livros contém a Sagrada Escritura? 73. 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. E aqui depois nós vamos falar, acho que já na próxima aula, que existem diferenças entre a Bíblia católica, a Bíblia judaica, a Bíblia protestante. E por que existem essas diferenças? Então, a católica, ela tem, logicamente, a judaica não vai ter o Novo Testamento, né? A judaica vai ter só o Antigo Testamento. E mesmo assim, não são todos os nossos que eles admitem como pertencentes ao Antigo Testamento. E os protestantes, no Novo Testamento, eles têm algumas diferenças também no Antigo Testamento. Eu vou explicar depois isso. Como encontrar uma passagem na Bíblia? Então, isso acho que vocês já devem saber, né? Quando coloca assim, Mateus 16, 12, né? Então, 16 é o capítulo 16, versículo 12. E isso também foi algo recente. Isso aqui é algo recente. Isso, acho que precisaria agora lembrar quando foi feita essa classificação da Bíblia em capítulos e versículos. Mas antes não era assim. Inclusive, antes era tudo em maiúsculo. Sem vírgula, sem ponto, sem nada. Era, que era a forma como as pessoas escreviam antigamente. Quer dizer, a letra minúscula vai surgir só com Carlos Marx, com
com o Papa, acho que é Leão Magno, bom, não, agora não lembro exatamente, mas através de um Papa que vai surgir a escrita minúscula, né? As pontuações e tudo isso. Bom, acho que podemos ficar por aqui com uma primeira introdução. Então, acho que vale a pena ler a Bíblia, na verdade? Vale a pena. Então, agora, como que eu vou ler a Bíblia? Isso que é a coisa. Posso já adiantar um pouquinho, só terminando, que se as pessoas falam assim, vou ler a Bíblia, então elas pegam lá o livro do Gênesis e vão lendo, né, os livros um atrás do outro. É difícil encontrar alguém que conseguiu fazer isso, que foi adiante nesse esquema de leitura. Porque se você não tem essa introdução, se você não sabe por que daquele livro, né, as pessoas vão ficar perdidas, vão começar a descrever algo que você não sabe por que está descrevendo, o que está acontecendo ali, se isso aqui é para tomar no sentido literal, no sentido figurado, tudo isso. Então, precisa ter uma preparação inicial para se ler a Bíblia. E o que se aconselha é que nós comecemos pelo Novo Testamento. É até interessante, né? Em vez de começar pelo Antigo Testamento, começar pelo Novo Testamento, que é muito mais próximo da nossa realidade, os ensinamentos de Cristo, e também entender que tudo que está no Antigo Testamento é uma preparação para a vinda de Cristo. São imagens que vão aparecendo lá, por exemplo, na travessia do deserto, quando eles são picados pela serpente, e aí então Deus fala para Moisés, se eles querem ser curados, estender uma haste e colocar a serpente de bronze no alto dessa haste, aqueles que se dirigirem para essa serpente serão curados. Então essa imagem de Cristo na cruz. Enfim, tudo que vai acontecendo lá no Antigo Testamento são luzes para entender o Novo Testamento. Muito bem, ficamos por aqui. Eu estou pensando em continuar amanhã, nesse mesmo horário, das 6 às 7, né? Aproveitar o final de semana e o confinamento também. Bom, ficamos por aqui. Se hoje a gente não deu muito para fazer perguntas, né? Mas a gente pode fazer assim, as perguntas amanhã, a ideia é que as pessoas façam no chat, né? Que aparece ao gerenciar as pessoas. Quando você vai gerenciar as pessoas no Zoom, gerenciar pessoas, quando clica aí aparece o chat. E no chat você pode fazer perguntas. E aí, então, eu posso, na medida que vou vendo as perguntas, podemos responder. Tá bom? Então, até amanhã, às 6 horas, para aqueles que quiserem continuar. Pode convidar já alguém? Posso convidar uma amiga? Pode convidar tá quem quiser. Pode tá convidar bom, quem obrigada. quiser. Tá bom? Obrigada, Padre Paulo. Estava com muita saudade. Está Muito fazendo bom. muita falta. Reza, por favor, que eu preciso muito. Todos nós, né? Sim, muito. Obrigada, Tá Padre Paulo. Uma De alegria. nada. Até amanhã, então. Tchau, Padre. Obrigada. Tchau. Obrigado. Tchau. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus. Obrigada, Padre Paulo. Foi uma alegria. Tá bom. Obrigada. Ui, ui, ui.